Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe a sua vida de maneira abundante, graciosa neste novo dia. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse momento aqui de devocional, de meditação em sua palavra. Senhor amado, muito obrigado, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, que nas expectativas deste novo dia, ó Deus, depois do descanso, depois da noite, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor, possamos, ó Pai, nesse dia observar e perceber, ó Pai, os grandiosos feitos do Senhor, a graça e a misericórdia se manifestando a cada momento, perdoando os nossos pecados, purificando a nossa vida e também, ó Deus, nos fazendo perceber o agir do Senhor em cada momento, em cada caminhada nossa. Ajuda-nos e assim com os olhos espirituais voltados para Ti, vejamos, ó Deus, o Senhor sempre presente em nossas vidas. Abençoa-nos com a Tua palavra agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Marcos capítulo 4, verso de número 41. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 41, que diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós estamos aqui diante daquele texto muito conhecido em nosso meio, que é quando Jesus acalma a tempestade. Um texto muito peculiar, porque Jesus está dormindo no barco em meio à tempestade, né? E naquele momento, então, nós vemos os discípulos desesperados e ali chamando o mestre, acordando o mestre, e chamando ele, porque as águas estão entrando dentro do barco e eles acreditam que vão morrer, né? Eles dizem isso a Jesus aqui no versículo 38, Mestre, não te importa que pereçamos? E ali então Jesus acalma a tempestade, Jesus acorda, acalma a tempestade e vem então este texto que fala que eles estavam possuídos de temor. É um texto muito curioso também para as nossas vidas, né, que vai aí dos versos de 35 a 41 e que não é diferente de Marcos capítulo 6, quando Jesus vai ter com os discípulos andando sobre as águas. Jesus não está no barco no meio daquela tempestade também, naquelas dificuldades que eles estavam vivendo a partir do versículo 45 de Marcos 6. Então, nós temos dois episódios, um que Jesus está dentro do barco e o outro que Jesus está fora do barco, né? Em Marcos capítulo 6, nós aprendemos ali que Jesus está nos observando o tempo todo. Marcos vai falar sobre isso, que ele estava na vigília, ali orando ao Senhor no monte, e ele viu os discípulos em dificuldade e foi ter com eles. Então, nós nunca estaremos a sós, mas sempre estaremos, aqueles que são do Senhor sempre estarão sendo observados pelo Senhor. Deus nunca nos deixará. Mas veja, esse texto, quero me ater a esse texto, visto que é um texto conhecido. É interessante como os evangelistas traduzem este momento. Mateus, Marcos e Lucas falam deste episódio de Jesus dormindo no barco e cada um deles fala de uma maneira diferente. E aqui eu queria me ater a esta palavra, possuídos de temor, porque aqui Marcos está num contexto, e isso é importante que você, aquele que estuda a palavra de Deus, já tem essa informação de que Marcos escreveu para gentios,
né? Não escreveu para judeus igual Mateus. E então, e Lucas faz uma investigação. Lucas não foi discípulo, né? Assim como Marcos foi um escrivão, né? E escreveu algo que muitos acreditam que foi Pedro quem disse tudo que está escrito aqui. Então, nós vemos esses 3 evangelistas trazendo algo muito curioso neste verso, porque Marcos vai falar possuídos de temor como phobos, né? Ou da onde vem a nossa palavra fobia, medo de alguma coisa. E é muito curioso, então, quando nós olhamos para este aspecto do medo, e que é o foco das nossas devocionais aqui pela manhã, na sexta-feira, né? Quando nós estamos falando não temas, né? E é esse o objetivo. Eles tiveram medo da tempestade e provavelmente eles fizeram de tudo para não morrerem ali remando ou tirando a água do barco, coisa que os textos não dizem, mas é o que a gente espera. Eles não iam ficar ali pacificamente dentro do barco, aguardando o barco afundar. E eles tentaram fazer alguma coisa ali, desesperados e com medo da tempestade fora do barco. Mas aí vem Jesus, acalma a tempestade e ainda dá aquela puxão de orelha neles por causa da tímida fé, como ele diz aí, porque sois assim tímidos? Como é que não tendes fé no versículo 40? E os outros evangelistas também vão lembrar disso e até fazer uma inversão, dizendo que Jesus falou isso antes de acalmar a tempestade. E nós vemos então o verso 41, possuídos de temor, ou seja, o medo que estava fora pela tempestade fora do barco, agora o medo estava dentro do barco, né, diante daquele homem que eles ainda não haviam conhecido. Eles haviam conhecido Jesus que expulsa demônios no capítulo 1 de Marcos. Eles haviam conhecido Jesus que cura uma febre lá no capítulo 1 ainda, na sogra de Pedro. Eles haviam conhecido Jesus no capítulo 2 que curou um paralítico que desceu ali sobre o telhado. Eles conheceram Jesus que expulsou demônios e que curou doenças e que restaurou a mão. No capítulo 3 ele restaura a mão ressequida de um homem ali dentro da sinagoga. Mas um homem que tem autoridade sobre tempestade, eles ainda não haviam visto tal feito de Jesus, e aquilo provocou neles medo, esse pavor que fobia significa. Mas o mais curioso é como os 3 evangelistas vão lidar com essa palavra. Na Bíblia, fobia, aparece em quase todos os textos que falam de temor. Porém, há 2 textos que a palavra é diferente. Por exemplo, Mateus, nesse mesmo texto, em que Mateus 8, de 23 a 27, Mateus vai dizer que eles ficaram maravilhados. E a palavra ali é taumazo, né, no grego. Taumazo significa essa admiração, aquilo que nos deixa impactados, admirados, maravilhados com tal situação em que a gente não esperava aquilo. E eles ficaram assim, maravilhados, admirados, segundo o relato de Mateus. Marcos vai dizer medo, né? Esse possuídos de temor. Agora, o mais curioso é quando Lucas registra no capítulo 8, versos de 22 a 25, o mesmo episódio, e ele vai usar as 2 palavras, dizendo que eles possuídos de temor, admirados ou maravilhados, e ele usa phobos e taumazo, né? Ele usa as 2 palavras ali. Lucas 8, versículo de número
25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Possuídos de temor e admiração. Ali houve um misto de sentimentos, de emoções ali pelo que Jesus fez. E Marcos, nós precisamos lembrar também que Marcos, ao escrever para gentios, os gentios então tinham essa perspectiva de alguém tão poderoso assim, de um herói, de alguém formidável. Eles não tinham respeito, mas eles nutriam um medo por tal ser, por tal pessoa que tivesse este feito ou esse poder para fazer tal coisa. Então, meu querido, quanto nós temos esta reverência ou esta admiração ou este medo por Deus, nós hoje perdemos isso. Hoje Deus virou um mordomo e, sabendo do seu poder e da sua infinita soberania sobre todas as coisas criadas por Ele, nós então observamos tudo isso com um certo desdém, com um certo... não há mais essa admiração e este medo, esta reverência também, que é outra palavra que aparece ali em Hebreus 12, que fala de santo temor. Nós vamos chegar ainda lá naquele texto, e que ali não tem nada a ver com fobia e nem com taumazo. Lá é outra palavra em que significa respeito e reverência a Deus, eulabeia. E nós precisamos entender que o que Deus faz em nossa vida, que nos traz esta reverência, esse medo, essa admiração, hoje não se tem mais. Hoje Deus faz coisas incríveis em nossa vida e nós não nos admiramos mais e não falamos como os discípulos: quem é esse? E nós perdemos essa perspectiva de aprender com Deus e com seus feitos. E eu digo isso pelo que eu tenho visto. Já são 15 anos nesse meio pastoral, aonde nós temos visto pessoas que, diante do que Deus faz, ou diante das tempestades, quando deveriam fazer como os discípulos, recorrer ao Senhor, fogem do Senhor. Quantas famílias ou quantas pessoas já presenciei, infelizmente, que em meio às adversidades, quando deveriam estar mais próximas de Cristo e buscando a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, fogem. É a hora em que mais as pessoas deveriam dobrar o joelho no chão e clamar ao Senhor e buscar a Ele, reconhecendo e sabendo do seu poder e o quanto Ele pode fazer. As pessoas deixam de ler a Bíblia, deixam de orar, deixam de estar na igreja por causa dos problemas que estão enfrentando. Na hora da adversidade, na hora da tempestade, fogem quando deveriam estar mais próximas do Senhor. Jesus está ali no barco e eles foram até Cristo acordá-lo. Mas mesmo quando Jesus não está no barco, Jesus vai até eles. Esses dois movimentos aqui no livro de Marcos é muito interessante diante da mesma situação de tempestade e de dificuldade, acreditando que vão morrer. Mas Jesus disse desde o início, passemos para a outra margem, no versículo 35. Eles iam chegar lá porque Jesus disse que ia chegar, mas os desafios da fé são difíceis. E como Matthew Henry vai nos dizer em seu comentário, ele falando a respeito disso,
e falando das palavras de Cristo, por que você está com tanto medo? Embora possa haver motivo para algum medo, ainda não para o medo como os discípulos. Aqueles podem suspeitar de sua fé, que podem ter tal pensamento que Jesus não se importa. E não é assim que muitas vezes você também pensa, que Jesus não se importa? As tempestades parecem que estão entrando dentro do barco da sua vida e você pensa que Jesus ou Deus não se importa. E você tem buscado ao Senhor e talvez até parado de buscar, exatamente porque você acredita que Deus não se importa. Aqueles que estão vivendo assim ainda não compreenderam o grande poder deste Deus que está vendo todas as coisas. E ele então conclui dizendo: quão imperfeitos são os melhores dos santos. Até os melhores santos são imperfeitos na sua fé. E os discípulos precisavam aprender sobre isso e ter a sua fé fortalecida. A fé e o medo se revezam enquanto estamos neste mundo. Interessante essa reflexão que ele traz, porque todos os santos do passado, todos os discípulos apóstolos de Cristo tiveram esta duplo sentimento de momentos em que eles pareciam poderosos na fé, outros momentos em que parecia que o medo ia tomar conta deles. Interessante que a confissão de fé vai nos falar sobre isso, de que a nossa fé não vamos perdê-la, mas ela pode ser abalada, porque Deus está provando a nossa fé através das circunstâncias. Nós não vamos perdê-la, mas vamos tê-la em momentos adversos em que ela vai ser abalada, exatamente para mostrar a nós o quanto nós precisamos dele, o quanto precisamos depender dele e de mais ninguém. E ele termina então dizendo que a fé e o medo revezam enquanto estamos neste mundo, mas em pouco tempo o medo será vencido e a fé será perdida à vista, não de vista, né? Mas a fé retoma quando nós vemos que não está em nós o poder, mas está em Cristo Jesus. É Ele quem tem todo o poder, é Ele quem acalma a tempestade, as tempestades externas e as tempestades internas do coração. Ele vai falar sobre isso também. Charles Spurgeon fala sobre isso, das tempestades dentro de nós, que abalam e nos incomodam, perturbam, mas veja, Cristo está lá, Cristo que nos salvou e que colocou a fé em nós, Ele está lá. E nós é que precisamos avaliar os nossos medos e as nossas perturbações. Mas como nós temos então agido, e esse é o grande ponto do versículo 41, como temos agido diante do que Cristo faz? E aqui é um outro ponto que eu queria terminar refletindo com você. Quando Deus, pela sua misericórdia e graça, traz a calmaria diante das tempestades, diante dos sofrimentos, diante das perturbações que te abalam, como é que você reage diante do que Deus fez na sua vida? E eu quero te falar aqui de infelizmente, de algumas ações, atitudes que muitos tomam. Quando Deus tem sido gracioso na vida de alguém, esse alguém às vezes se torna alguém negligente. É como se dissesse: Deus, o Senhor não fez mais que a sua obrigação. Eu não poderia fazer nada e o Senhor fez. Então, muito obrigado, tchau e até a próxima vez. Tratam Deus como se Deus fosse obrigado a fazer, acalmar esta tempestade, a nos livrar dessas situações. E depois, quando é liberto, então ele não volta mais para a Bíblia, não volta mais para as orações, não volta mais para a comunhão da igreja.
Ele vai viver a sua vida, vai tocar a sua vida com seus prazeres, com as suas atividades, com tudo que tem para fazer, menos agradecer ao Senhor. Lembra daquela parábola, lembra daquele momento em que Jesus contou sobre os 10 leprosos que vieram até ele? Os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. E infelizmente hoje muitos estão também vivendo na mesma perspectiva, não voltam para agradecer. Recebem a graça do Senhor, recebem o livramento, e isso mostra uma falta de temor. Então, quando Deus faz algo na nossa vida, você fica possuído de temor e você fica admirado e nessa perspectiva de quem é esse Deus que curou o câncer? Quem é esse Deus que me livrou da morte de um acidente? Quem é esse Deus que quando eu pensei que seria preso e que talvez não tivesse dinheiro para pagar uma conta, ou talvez estivesse com meus bens confiscados, de repente veio uma graça, alguém que Deus usou e me livrou daquela situação? Quem é esse que faz estas grandes coisas? Como você reage diante das graças do Senhor? Como você reage diante do que Deus tem realizado? Não seja como estes que eu mencionei, que recebem a graça e depois nunca mais voltam, mas seja como os discípulos que viram o grande poder de Deus, ficaram possuídos de temor e continuaram servindo ao Senhor, querendo saber mais. Quem é esse homem que faz grandes coisas? Quem é este? Quando Pedro é confrontado ali em João capítulo 6, e todos os discípulos são confrontados, quando todos estão abandonando Jesus, no final do discurso ali do capítulo 6 do Evangelho de João, de que Jesus fala para eles que se eles quisessem eles poderiam ir também. Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, diante do que Deus tem realizado na sua vida, como você tem reagido ao que Deus tem feito? E o meu desejo, a minha oração é para que você reaja como os discípulos, com medo, reverência, admiração e também permanência nele, perseverança em segui-lo, em conhecer mais dele, em reconhecer o quanto ele já tem feito na sua vida, quantas tempestades ele já acalmou, fora ou dentro do seu coração. E também nesse conhecimento de quem Deus é, de quem Cristo é e o seu poder e a sua graça em manifestar grandes coisas em nossas vidas, que isso não te afaste dele, pelo contrário, que isso traga você mais próximo dele. E que, como nós conhecemos a história de Policarpo, né, ali que era pastor da igreja de Esmirna, que aos 80 e poucos anos, 83, 86, não me lembro mais de 80 anos, foi colocado ali na fogueira e para renunciar a Cristo. E então ele disse aquelas palavras ali naquele momento, né? Jesus só me tem feito bem, por que eu iria negá-lo agora? Ou seja, ele olhou para trás e observou que Jesus fez tão bem a ele, tantas coisas Jesus fez por ele, por que agora o negaria? Mas é triste quando a gente vê que muitos negam, né, diante da tempestade, e quando deveriam estar mais próximos de Cristo, fogem do Senhor. Meu querido, na hora das tempestades é a hora de estar próximo de Jesus, é a hora de ler mais a palavra, é a hora de dobrar o joelho no chão, é hora de estar mais em comunhão com os santos que estarão orando por você. É triste que quando muitas pessoas pedem oração, mas não vão na igreja. Muitos pedem oração, pedem para orar diante de uma dificuldade, mas não estão lá. Fogem,
não seja assim. Pelo contrário, venha mais próximo do Senhor quando há tempestades. E você vai se surpreender com as coisas que Deus pode fazer na sua vida. Que Deus te abençoe e que este santo temor venha fazer parte do seu coração diante das coisas que Deus pode realizar, porque Ele pode, Ele é poderoso e faz grandes coisas. Vamos orar? Senhor amado, obrigado, ó Deus, pelo teu poder e tua graça em manifestar, ó Deus, momentos de glória e majestade e poder em nossas vidas. E é na manifestação do teu poder que a graça então se mostra, ó Deus, que a misericórdia então se revela, ó Deus, porque não somos merecedores de tamanha graça, de tão grande amor por nós. São tantas as tempestades, ó Deus, que vêm sobre as nossas vidas e, infelizmente, nós temos visto hoje uma geração que tem transformado o Senhor num mordomo, como se o Senhor fosse obrigado a fazer o que faz. Em Deus, nos livra desse sentimento, mas que sejamos possuídos de grande temor quando, ó Deus, o Senhor manifestar o teu poder em nós. Ajuda-nos, ó Deus, aqueles que estão passando por essas tempestades, ó Deus, desperta para lembrar que o Senhor é poderoso e que o Senhor pode, ó Deus, acalmar as tempestades. Acalma, Senhor, a nossa oração. Acalma as tempestades do coração e também as tempestades externas, Deus, na vida de cada um daqueles que nos acompanham, e que assim eles também sejam possuídos de grande temor ao ver as coisas maravilhosas que o Senhor faz. Em nome de Cristo Jesus que eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe nesse grande dia e que você seja cheio de admiração pelas coisas que Deus tem a realizar na sua vida, em nome de Jesus.